Bucha, a mais poderosa e oculta das sociedades secretas por trás da história do Brasil. A Bucha, Burschenschaft, incrustada na mais tradicional escola jurídica do país, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, fundada em 1834 pelo tão genial quanto misterioso alemão Júlio Frank, assim como os pedreiros, desempenhou um papel marcante na história do Brasil, em especial nos meios jurídicos e na política. Com a queda do Império, que ajudou a derrubar, e o advento da República, que ajudou a instalar, a Bucha ganhou um imenso poder e foi muito influente no século XIX e começo do século XX, tendo dela participado futuros presidentes da República, ministros, jornalistas, escritores e outras personalidades influentes da República Velha. Após a década de 1930, com o governo Getúlio Vargas, perdeu grande parte de sua força, mas nunca deixou de escolher quem iria governar o país, atuando clandestinamente nos bastidores. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que ocupou a presidência da República de 1995 a 2003, era membro de uma outra poderosa sociedade secreta na Universidade de São Paulo, USP, a Esparta, fundada em 1956, uma ramificação da Bucha, que contaria com um projeto de poder denominado Janus, nome do deus romano, representado por duas ou mais faces, cada qual olhando para uma direção distinta, ou seja, preparada para encarar dois cenários mundiais distintos, um com o socialismo como vencedor e outro com o capitalismo, mas sempre composta por duas elites para que seus interesses sobrevivessem em qualquer panorama. Entre seus membros estariam proeminentes figuras acadêmicas, como Perseu Abramo e Florestan Fernandes, ambos fundadores do Partido dos Trabalhadores, PT, que junto com o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, fundado por FHC, tem se mantido há 30 anos na presidência da República, irmanados em um projeto comum e devotados a uma mesma agenda. Você vai saber, a partir de agora, tudo sobre a Bucha e o seu fundador, Júlio Frank, cujo corpo se encontra sepultado de maneira insólita em um imponente túmulo sob as arcadas no pátio interno da Faculdade do Largo São Francisco, encimado por um obelisco e ornamentado com a figura do mocho ou coruja de Minerva, distintivo das lojas pedreiras frequentadas pelos iluminados da Baviera. Em seu romance Canisbe, de 1844, Benjamin Disraeli já afirmava que o mundo é governado por personagens muito diferentes do que é imaginado por aqueles que não estão nos bastidores. Ou seja, Disraeli, que foi primeiro-ministro por duas vezes, em 1868 e de 1874 a 1880, e desempenhado papel central na criação do Partido Conservador Moderno, já alertava quanto à existência de um governo secreto dentro do governo. A atuação de sociedades secretas, se são bem conhecidas em certos países, são praticamente desconhecidas em outros. O mesmo se pode dizer quanto às próprias sociedades secretas. Algumas são notórias, enquanto a maioria permanece mergulhada nas sombras. Uma que no Brasil exerceu e ainda exerce grande influência, e mesmo assim só é de conhecimento de fechados círculos acadêmicos e ocultistas, é a Bucha, certamente a mais enigmática e poderosa das sociedades secretas tupiniquins. Foi da Bucha que saíram presidentes e muitos políticos, jornalistas, intelectuais e líderes que exerceriam grande poder e influência nos acontecimentos políticos a partir do século XIX. Entre os 133 participantes da Convenção de Itu de 1873, que resultou na criação do Partido Republicano Paulista, o PRP, predominavam bucheiros como Campos Salles, Francisco Glicério, Américo de Campos e Rangel Pestana. Estes dois últimos foram, ao lado de Júlio de Mesquita, os fundadores do jornal O Estado de São Paulo, que foi também uma espécie de órgão oficial da Bucha. Durante o Império, entre os bucheiros, encontramos políticos, artistas e intelectuais destacados como os poetas Castro Alves, Álvares de Azevedo e Fagundes Varela.
A Comissão dos Cinco, encarregada de elaborar o anteprojeto da Constituição de 1891, a primeira Constituição do Brasil da era republicana, tinha entre seus membros 3 bucheiros: Saldanha Marinho, Américo Brasiliense e Santos Werneck. Essa informação consta na biografia que Afonso Arinos de Melo Franco, também bucheiro e filho de bucheiro, escreveu sobre o presidente Rodrigues Alves, até porque se casou com sua neta Ana Guilhermina Rodrigues Alves Pereira. Nos primeiros 40 anos da Primeira República, da chamada República da Espada dos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, a política do café com leite, diversos bacharéis formados por uma das 2 academias de direito, São Paulo e Recife, e pertencentes à bucha, destacaram-se, ora como ministros, ora assumindo a presidência do país. Os 3 ministros civis mais proeminentes do governo provisório, encabeçado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, durante a República da Espada, eram da bucha: Rui Barbosa, Fazenda; Campos Salles, Justiça; Quintino Bocaiúva, Negócios Estrangeiros. Barbosa era pedreiro, iniciado na Loja América, onde diversos outros bucheiros foram iniciados. Dos 15 presidentes da República Velha, 8 foram membros da bucha: Prudente de Moraes, de 1894 a 1898, Campos Salles, de 1898 a 1902, Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, Afonso Pena, de 1906 a 1909, Venceslau Braz, de 1914 a 1918, Arthur Bernardes, de 1922 a 1926, Washington Luiz, de 1926 a 1930, e Júlio Prestes, que não chegou a ser empossado por conta da Revolução de 1930. Quase todos haviam se formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, exceto Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922, que se formou na Faculdade de Direito do Recife em 1886, e cujo governo foi marcado por revoltas militares que acabariam na Revolução de 1930. Arthur Bernardes iniciou os estudos de Direito na Faculdade Livre de Direito, atual Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e o concluiu em São Paulo. Milo Peçanha, de 1909 a 1910, que assumiu a presidência da República após o falecimento de Afonso Pena e se tornou o primeiro negro a assumir o cargo, estudou na Faculdade de Direito de São Paulo e depois na Faculdade do Recife, onde se formou, mas não consta que tenha sido da bucha, embora tenha se engajado nas campanhas abolicionista e republicana e se iniciado pedreiro e grão-mestre do Grande Oriente do Brasil em 23 de julho de 1917, cargo a que renunciou em 24 de setembro de 1919. Quase todos foram membros da Pedreira, daí que o período também seja chamado de República dos Bacharéis ou República Pedreira. Maçons como o jornalista, político e diplomata José Maria da Silva Paranho Júnior, o Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores do Brasil, de 1902 a 1912, e responsável pela consolidação das fronteiras brasileiras, também pertenceram à bucha, uma sociedade secreta dentro de outra sociedade secreta, os pedreiros, servindo-lhe de antessala. Tal como sua versão norte-americana, a Skull and Bones, Crânio e Ossos, incrustada na Universidade de Yale, fundada em 1832 por William Huntington Russell e Alphonse Taft, e que teve entre seus membros 3 membros da família Bush, 2 deles tendo sido presidentes dos Estados Unidos. Na foto, George Herbert Walker Bush, à esquerda do relógio, na Skull and Bones. E tal como a sua co-irmã Skull and Bones, a bucha também nasceu e está incrustada em meio acadêmico, em seu caso entre os estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, criada em 11 de agosto de 1827 pelo imperador D. Pedro I, quando assinou a lei que instituía os cursos jurídicos no Brasil. Essa lei previa a instalação de 2 faculdades, uma em Recife e outra em São Paulo,
só que a dos paulistas foram os primeiros a entrar em funcionamento. A lei de 11 de agosto também institucionalizou os cursos anexos, espécie de curso preparatório que capacitava os jovens a prestarem os exames de admissão à faculdade. Com isso, muitos estudantes de todo o país migraram para a capital paulista. Não era incomum que se transitasse entre as duas. O Barão do Rio Branco, por exemplo, ingressou nos estudos jurídicos em 1862 na Faculdade de Direito de São Paulo, mas posteriormente se transferiu para a instituição pernambucana e se formou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife. A de São Paulo foi instalada no antigo e semi-abandonado convento de São Francisco e rapidamente se converteu em um dos polos políticos mais importantes de todo o país, principalmente por causa de um nome praticamente ignorado em todos os livros de história. O tão misterioso quanto talentoso professor alemão Johann Julius Gottfried Ludwig Frank, mais conhecido como Júlio Frank, que chegou ao Brasil em 1828 e em janeiro de 1830 fundou a sociedade secreta Burschenschaft, conhecida como Bucha, que defendia ideais revolucionários liberais, abolicionistas e republicanos. Seu lema, fé, esperança e caridade, e todo o seu ideário vinham do iluminismo e dos pedreiros. Nos cursos anexos houve, entre tantos outros, dois importantes professores estrangeiros de índole liberal a influenciar seus alunos. O italiano Libero Badaró, professor de aritmética, assassinado por suas ideias, e o alemão Júlio Frank, cuja história de vida desde o nascimento foi das mais conturbadas. Frank havia estudado na Universidade de Göttingen, mas não chegou a se formar, já que teve de fugir da cidade por conta de dívidas contraídas, e assim acabou vindo parar no Brasil. Inicialmente esteve no Rio de Janeiro, depois no interior de São Paulo e por fim se estabeleceu na capital, onde passou a dar aula. Durante uma reunião com o segundanista e futuro sacerdote católico, jurista, professor e político Vicente Pires da Mota e o secretário de governo da província de São Paulo, o magistrado e diplomata José Antônio Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente, Frank teve a ideia de criar uma associação filantrópica similar às Burschenschaften alemãs na Academia de Direito, por conta das condições difíceis em que viviam alguns estudantes sem recursos, de modo a prestar-lhes auxílio e, por extensão, relevar a função social do advogado no seio da sociedade paulistana e brasileira. Burschenschaften, plural da palavra Burschenschaft, eram as confrarias de camaradas ou um tipo específico de corporação de estudantes ou instituições estudantis acadêmicas, sendo Busch o nome dado no século XVIII e começo do século XIX aos estudantes na Alemanha, formadas principalmente com o objetivo de liberar os estados alemães da França e promover a unidade da nação em torno de ideais nacionais e liberais. As Burschenschaften, ainda hoje encontradas na Alemanha, como no campus de Heidelberg, a mais antiga universidade alemã, Áustria e Chile, seguem princípios liberais e nacionalistas estabelecidos pela primeira original Burschenschaft, fundada em 12 de junho de 1815, composta por antigos combatentes das guerras contra Napoleão Bonaparte, que haviam retomado seus estudos naquele ano, na Universidade de Jena, no estado de Turíndia. As cores tradicionais da Burschenschaft eram o preto, o amarelo e o vermelho. Não por acaso, estas se tornariam, posteriormente, as cores da Confederação Germânica e, atualmente, as cores nacionais da República Alemã. Entre os notórios membros da Burschenschaft alemã, podemos destacar Max Weber, Victor Adler, Ferdinand Lassalle, Friedrich Nietzsche, Franz Schubert, Robert Schumann, Friedrich Hegel e Theodor Storm. Diferentemente de suas congêneres alemãs,
A Bucha Paulista sempre foi uma sociedade absolutamente secreta. Sua estrutura era bem definida e funcionava sob a liderança de um chaveiro, pessoa que detinha maior poder, apoiado por um conselho de apóstolos e um conselho dos invisíveis. Consta que Júlio de Mesquita Filho, que seguia os passos de seu pai, Júlio de Mesquita, fundador do jornal O Estado de São Paulo, e igualmente um bucheiro, foi um desses chaveiros. Anualmente acontecia na Faculdade de Direito a Festa da Chave. Como o líder estudantil da Bucha era sempre um aluno do último ano, a formatura coincidia com a passagem de bastão ao mais novo. Esse líder era chamado de chaveiro, daí o nome da solenidade, que durante a República Velha contava com a presença do presidente do país, autoridades do Estado, prefeito, ministros e juízes. Curiosamente, no filme Matrix Reloaded, de 2003, foi-nos apresentado um personagem chamado O Chaveiro, que foi forçado a trabalhar preso em um escritório a mando de Merovingian, sendo mais tarde libertado pela resistência, mas que acaba sucumbindo nas mãos dos agentes da Matrix. E o tal Conselho dos Invisíveis remete ao Colégio Invisível, título do livro homônimo de Jacques Vallée, publicado em 1975. Vallée definiu o Colégio Invisível como uma rede informal multidisciplinar de cientistas e ufólogos dedicados ao estudo do fenômeno OVNI, que funcionou de 1960 a 1975 e cujas atividades permaneceram relativamente sigilosas para não prejudicar a vida profissional de seus membros de diferentes países. Esse colégio permitia que seus membros trocassem informações, ideias e documentos longe da mídia e dos círculos científicos oficiais. Entre os seus membros mais proeminentes estavam o próprio Vallée e Joseph Allen Hynek. O ritual de admissão de um candidato na bucha era como a da Skull and Bones ou de um clube fechado. Para o ingresso na sociedade, era necessário que a admissão fosse proposta por outros membros e, uma vez aceito, o novo bucheiro, escolhido por sua inteligência e lisura de caráter, deveria pagar mensalidades proporcionais à sua hierarquia, que começava do nível mais baixo e estruturava-se em catecúmenos, crentes e apóstolos, estes no total cabalístico de 12, considerados membros mais importantes. Nos níveis mais altos estavam os chefes supremos e conselho dos divinos. O bucheiro iniciado deveria fazer o seguinte juramento: juro pela minha honra jamais revelar a quem quer que seja o que me vai ser confiado hoje. Serei o mais infame dos homens se faltar a esse meu juramento. A estrutura da sociedade, com o passar dos anos, transcendeu os velhos muros da academia e passou a permear a política nacional, dominando a estrutura burocrática do Estado. Os antigos alunos da academia que pertenciam à bucha e ocupavam posições nas diversas esferas do poder nacional acabaram favorecendo outros membros da organização na distribuição de cargos e governamentais. Na República Velha não havia ministro, juiz ou mesmo candidato à presidência da República que tomasse posse ou fosse indicado sem prévia deliberação no Conselho dos Divinos. A filantropia inicial, a ideia de ajuda mútua, acabou se degenerando e desembocou na troca de favores, no franco favorecimento para a obtenção de cargos públicos. Conforme escreveu o filósofo do direito, jurista, ensaísta, poeta e professor Miguel Reale em suas memórias, abre aspas, como toda a sociedade secreta, a bucha logo se degenerou em cadeia de privilégios que começava na faculdade pela seleção dos catedráticos e terminava nos acordos café com leite entre ex-alunos de São Paulo e Minas Gerais, sob a batuta do senador do Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado, também diplomado pelas arcadas, e que sutilmente preferia ser a iminência parda dos eventos republicanos. Fecha aspas. Na década de 1910, um dos braços públicos da bucha, a Liga Nacionalista, aglutinou em sua direção membros da Faculdade de Medicina e da Politécnica. Estas possuíam também suas próprias organizações estudantis, co-irmãs da bucha, a Jugendschaft,
União da Mocidade na Medicina, fundada em 1913, e a Landmannschaft, Sociedade das Pessoas de um mesmo campo na Politécnica, tanto do Rio como de São Paulo, fundada em 1895. O intercâmbio de alunos de direito entre São Paulo e Recife acabou por ocasionar a criação de um braço da bucha em Pernambuco, a Tugendbund, União e Virtude. Mas nenhuma delas teve tanta força ou importância como a bucha, que se reunia no subsolo do prédio, hoje ocupado pela Pinacoteca do Estado. Durante a Primeira Guerra Mundial, um delegado de polícia estranhou a movimentação no Jardim da Luz. Pensando tratar-se de espiões, o delegado invadiu o local, dando voz de prisão a um grupo fantasiado que usava capas de cavaleiro com insígnias coloridas em forma de coração e espadas. Um dos presentes à reunião era nada menos do que Altino Arantes, então governador de São Paulo. Washington Luiz, ainda prefeito de São Paulo, também estava lá, e ambos tiveram de explicar ao delegado o que acontecia ali e iniciá-lo na organização para preservar seu segredo. Com a Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha e propiciou a chegada ao poder de Getúlio Vargas, a força da bucha entrou em declínio. Ademar Pereira de Barros, então interventor do Estado de São Paulo, teria conseguido colocar as mãos em uma lista parcial de membros da bucha no final da década de 30 e se apressou a apresentá-la a Getúlio. De acordo com o jornalista, escritor e político Carlos Lacerda, o presidente leu atentamente a lista e a devolveu para Ademar, dizendo: "Não se pode governar o Brasil sem essa gente. O senhor que entre para a Burschenschaft." Teria sido por isso que Getúlio Vargas se suicidou em 24 de agosto de 1954, porque ele não era da bucha. Na sua carta testamento ele foi explícito, abre aspas: "Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia do trabalho." Fecha aspas. A bucha permaneceu atuando nos bastidores. Para o advogado, historiador e político Pedro Brasil Bandeck, em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros teria se referido à bucha quando falou de forças terríveis para justificar sua renúncia. O detalhe é que Jânio era pedreiro e formado pela Faculdade de Direito da USP. O jornalista, escritor, historiador, biógrafo, crítico literário, dicionarista e enciclopedista Fernando Jorge, com quem me encontrei nos dias 18 de setembro e 9 de dezembro de 1996, ex-aluno da São Francisco e antigo vice-presidente da Academia de Letras da faculdade na década de 1950, garantiu a Bandeck e ao historiador Leonardo Arroio, na década de 80, que a bucha ainda existia. Jorge disse ainda que, na sua época, achava curioso o costume de alunos mais velhos se encontrarem ao redor do túmulo do Júlio Frank. Alguns diziam que era ritual da bucha. Em 2006, a comunidade da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH da USP, foi surpreendida com cartazes nos corredores de suas unidades. Nelas, a Sociedade Esparta anunciava a comemoração dos seus 50 anos de existência. Poucos sabiam que aquela imagem de uma caveira cercada por 5 raios, com ossos cruzados embaixo, e o número 326, se referia a Esparta, um outro ramo da Burschenschaft, surgido em 1956. A Skull and Bones, de Yale, Chapter 322, utiliza o número 322 em seu símbolo, que tanto se refere à data de fundação da Irmandade, 1832, segundo semestre, quanto à aparição da deusa Eulógia, Eloquência, no céu, em 322 a.C., após a morte de Demóstenes, político e orador grego de Atenas, nascido em 384 a.C. Acreditava-se que ela retornaria em 1832.
Por ano, a Esparta, também conhecida como Lambda Beta, recruta apenas 20 alunos, metade deles indicados por membros antigos. 5 vagas são reservadas para membros que solicitaram sua entrada na sociedade e as demais para filhos de antigos membros. Nascida no meio da Guerra Fria, a Esparta contaria com um projeto de poder denominado Janus, nome do deus romano representado por 2 ou mais faces, cada qual olhando para uma direção diferente, pois estaria preparada para 2 cenários mundiais distintos, um com o socialismo como vencedor e outro com o capitalismo. A sociedade teria formado 2 elites para que seus interesses sobrevivessem em qualquer panorama. Entre seus membros estão proeminentes figuras acadêmicas, como Perseu Abramo, Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso. Os 2 primeiros fundadores do Partido dos Trabalhadores, PT, e o último do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Juntos, esses partidos esquerdistas têm se mantido há 30 anos na presidência da República. O PSDB segue os preceitos da Sociedade Fabiana, organização socialista britânica fundada em 4 de janeiro de 1884, cujo propósito é promover os princípios da social-democracia e do socialismo democrático por meio de esforços gradualistas e reformistas, e não pela luta de classes ou pela revolução, diferenciando-se nesse aspecto do PT e outros partidos de esquerda que pregam uma passagem revolucionária ao socialismo. Fernando Henrique Cardoso, que foi senador por São Paulo de 1983 a 1994 e presidente da República de 1995 a 2003, presidente de honra do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, SEBRE, que teve como conselheiro Marco Aurélio Garcia, vice-presidente e secretário de Relações Internacionais do PT e assessor-chefe da assessoria especial do presidente Lula. O SEBRE, fundado em 1998, é generosamente provido por recursos públicos repassados pelo Ministério das Relações Exteriores e por uma pleiade de poderosas estatais, além do generoso mecenato de prestigiadas empresas privadas ou recém-privatizadas, como a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, sem contar os financiamentos externos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O SEBRE é o correspondente brasileiro do Conselho de Relações Exteriores, Council on Foreign Relations, CFR, que surgiu em 21 de julho de 1921 e funciona como uma espécie de agência de empregos de luxo para políticos. É muito difícil fazer carreira política nos Estados Unidos, tanto no Partido Democrata como no Republicano, sem entrar para o CFR. O mesmo ocorre com os mais altos cargos da administração federal norte-americana. Desde 1947, praticamente todos os secretários da Defesa, de Estado e do Tesouro foram integrantes do CFR. Quase todos os diretores da CIA foram membros do CFR. Desde 1953, os Estados Unidos foram governados por 9 membros do CFR. A misteriosa identidade de Júlio Frank. Quem, na verdade, foi Júlio Frank? Um príncipe bastardo e desterrado, um fugitivo com nome falso em busca de refúgio, após ter cometido um assassinato com fins políticos, um protegido de Adam Weishaupt e, portanto, um agente programado e predestinado para impor o domínio dos iluminados no Brasil. O pouco que sabemos da figura de Júlio Frank provém do romance histórico A Sombra de Júlio Frank, do escritor, intelectual, teatrólogo e jornalista Afonso Schmidt, nascido em Cubatão e que depois foi a São Paulo, onde residiu na Zona Leste, nos bairros do Brás e Bresser. Editado em 1926, o livro só foi colocado à venda na segunda edição. A edição que li e consultei é de 1942, da editora Anchieta. Pelo livro, ficamos sabendo que Júlio Frank nasceu em Gotha, no estado da Turríndia, em 1808, de pais desconhecidos, tendo sido adotado por Carlos Frederico Frank, um modesto encadernador, e Carlota Frederica, filha do mestre Luiz Júlio Hellau,
para quem Carlos Frederico trabalhava em sua vasta biblioteca. Casaram-se em novembro de 1808 e foram morar em companhia dos sogros. Conta Schmidt que a pessoa de confiança de Hellal era o conselheiro Adam Weishaupt, um judeu convertido ao catolicismo que se tornara sacerdote jesuíta e professor de direito canônico na Universidade de Ingolstadt. Repelido dos pedreiros em 1º de maio de 1776, numa época em que todas as universidades protestantes possuíam suas sociedades secretas, Weishaupt fundou a Ordem dos Perfectibilistas ou dos Perfeitos, depois Ordem dos Iluminados, na cidade de Ingolstadt, na Baviera, dirigida por um grupo de 12 areopagitas que usavam pseudônimos greco-romanos. Os 12 eram encarregados, sobretudo, de estudar a personalidade dos estudantes, a fim de identificar os inteligentes, os espertos, os intrigantes, os industriosos, os sem escrúpulos e os sociáveis, de maneira a atraí-los para a ordem. Weishaupt recrutava os rapazes desmiolados ou ingênuos que sonhavam ostentar as insígnias de Minerval, a fita verde de que pendia o medalhão dourado com o mocho ou coruja de Atenas entre louros e as letras PMCV, que significam Per me coesh vidom, por mim os cegos veem. Os iluminados preconizavam de todos os modos possíveis a destruição sistemática da religião católica. Banidos em 13 de abril de 1784, junto com os pedreiros, uma vez que a Baviera era então dominada pela Igreja Católica Romana, dos iluminados nasceram todas as sociedades secretas que pulularam na Alemanha do fim do século XVIII ao começo do século XX, inclusive a Burschenschaft. De acordo com o que preconizou o advogado, professor, museólogo, político e escritor Gustavo Barroso, o primeiro diretor do Museu Histórico Nacional e um dos líderes e mais destacados ideólogos da ação integralista brasileira, em sua obra História Secreta do Brasil. A Burschenschaft, portanto, na acepção de Barroso, nasceu dos iluminados dissolvidos pela polícia bávara. Nada menos do que 2.000 deles foram presos e deportados. Com as mesmas características, criou-se a bucha no Brasil. Daí o seu grosseiro materialismo que campeava no seio da estudantada germânica, disse Barroso. Foi, pois, em consequência dessa perseguição que, numa noite de primavera, Luiz Júlio Hellal, da corte de Gotha, protetor de pedreiros, viu Adam Weishaupt chegar ao seu castelo em busca de pousada e segurança. O duque, em seu comprometimento, não só o abrigou naquela noite, mas por toda a vida, que devia durar ainda quase meio século. Hellal adotou não só Weishaupt como uma criança de estirpe nobre que não deveria nascer, mas nasceu, e que aos seus cuidados lhe fora entregue, e que por sua vez o entregaria para ser criado por sua filha Carlota Frederica e seu genro Carlos Frederico Frank, que, com apenas um mês de casados, o tomariam como a seu próprio filho e o chamariam de João Júlio Godofredo Luiz Frank. No livro Bilder ao Brasilien, de 1885, o professor, folclorista, empresário, político e jornalista Carlos von Kosserit especula a propósito que Frank seria um príncipe alemão desterrado e ilegítimo, considerando que o registro localizado na igreja em Gotha aponta para o casamento de seus pais apenas um mês antes de seu nascimento. Parece lógico que Carlota Frederica e Carlos Frederico Frank o tenham adotado para limpar a barra de alguma princesa, e por isso mesmo ele seria protegido de Adam Weishaupt. Sendo filho de um encadernador oficial da corte, a infância de Júlio Frank foi rodeada de livros, o que beneficiou o seu intelecto, embora não o seu gênio e temperamento. Desde cedo ele se revelava o menino mais inteligente da escola, mas, por outro lado, o aluno mais endiabrado da Europa. Sua precocidade genial era alternada com as reprimendas, os castigos e as contínuas ameaças de expulsão. Seu pai chegou ao ponto de não aturar mais suas travessuras e o expulsou de casa aos 12 anos. Mas quem contava com um protetor como Weishaupt não ficaria desamparado.
O fundador da Ordem dos Iluminados logo o matriculou em ginásio ilustre, frequentado pelos filhos das nobres famílias da cidade, além de abrir para ele um crédito em determinada loja para o que fosse necessário. Foi, pois, nessa existência incerta, auxiliado a miúde pelas contribuições de Weishaupt, que ele cursou o ginásio. As dificuldades tinham-lhe feito conhecer o apoio daquela providência que os estudantes alemães conhecem através dos séculos, uma associação de estudantes, ramificada por todos os estabelecimentos de ensino, cujo fim principal é fornecer livros, roupa e matrícula aos rapazes pobres, levados ao estudo por irresistível vocação. Essa sociedade secreta era a Burschenschaft. Refeito e em boa paz, entrou na Universidade de Göttingen, no estado da Baixa Saxônia, junto ao rio Leine, centro da Alemanha. Schmidt narra que ele desembarcou em Göttingen numa tarde de inverno com as mãos abanando e depois de muito caminhar entrou em um sebo, onde lá teve de vender o seu compêndio de demonologia, matéria que no momento muito o interessava, mas que ainda não o tinha lido, para matar a fome. Essa referência de Schmidt é mais um dos indicativos do quanto os membros de tais sociedades secretas estão imbricados com o ocultismo e o satanismo. Júlio aclimatara-se logo naquela cidade e dentro de pouco já havia recomeçado a sua antiga existência de Gotha, ajudado pela Burschenschaft, a qual acessara usando de uma senha e que era justamente a palavra Burschenschaft. Sua inteligência logo conquistou colegas e professores. Assim, pelo talento, dedicação ao estudo e galhardia de atitudes, Júlio Frank conquistou a universidade. Os professores não lhe regateavam elogios e os colegas disputavam-lhe a amizade. Frank, porém, levava uma vida desregrada e luxuriosa e não regateava em ajudar generosamente os amigos. Perdulário, o dinheiro em sua mão escoava-se. No meio da aflição, escrevia cartas a Weishaupt pedindo-lhe dinheiro, que logo lhe chegava, mas sempre insuficiente para cobrir os gastos. Envolvido em brigas e imerso em dívidas, acabou expulso da universidade e teve de fugir. Em janeiro de 1828, Frank, aos 20 anos de idade, encontrava-se em Berlim e morava em um pobre quarto da Gross-Friedrichstrasse. Tinha a alma aniquilada de um velho, embora de quando em quando, mercê da primavera de seus anos, repontasse uma flor de sonho sobre as ruínas, escreveu Schmidt. Suas extravagâncias lhe haviam custado muito caro, e agora o seu orgulho estava horrivelmente abatido. Surgiu-lhe a chance de fugir clandestinamente para o Brasil, em uma época em que as viagens por terra eram lentas e as por mar ainda mais lentas, dependendo dos ventos. Schmidt conta que Júlio Frank sentiu enjoo durante dias no navio mercante e assim que melhorou, teve que começar a fazer duros trabalhos de faxina impostos pelo capitão para pagar a passagem. Nem bem chegou ao Rio de Janeiro, soube de uma caravana que iria para São Paulo, a cavalo, em uma viagem de cerca de um mês. Passou pela capital paulista e prosseguiu até Sorocaba, no interior. Pelo livro de Schmidt, Frank teria desembarcado no Rio de Janeiro, lá por volta de 1828, quando teria uns 20 anos de idade. Outras versões dão conta que ele teria chegado em 1821, com 26 anos. Ora, os registros oficiais dizem que, quando morreu, em 1841, tinha somente 32 anos de idade. Se ele desembarcou no Rio de Janeiro em 1821 e se ele nasceu em 1808, teria então apenas 12 anos de idade. A data referida de seu desembarque como sendo 1821 levou alguns historiadores a identificá-lo com o estudante Karl Ludwig Sand, que na Alemanha fora condenado à morte por assassinato político em 1820 e, por influência das sociedades secretas alemãs, outra pessoa teria sido executada em seu lugar, daí sua clandestinidade. Karl Ludwig Sand foi voluntário contra Napoleão Bonaparte, combateu em Waterloo e esteve na França até 1816 com o exército de ocupação. Voltou para a Universidade de Erlangen-Nuremberg, filiando-se com exaltação na Burschenschaft,
Em 1817, Sand ingressou na Universidade de Iena, onde havia sido fundada em 1815 a primeira Burschenschaft. Sand foi sorteado em sessão da Burschenschaft para matar o dramaturgo e escritor alemão August von Kotzebue, autor de mais de 300 peças teatrais, na maioria representadas com grande êxito, e de muitos romances. Ludwig confessou ter executado o crime conforme as determinações e foi julgado em Mannheim em 10 de novembro de 1819, numa atmosfera de terror criada pelas sociedades secretas. Sand não só confessou o crime, como gabou-se de tê-lo cometido e negou ter qualquer cúmplice, sendo condenado à morte. Executado em 20 de maio de 1820, foi enterrado no cemitério de Mannheim, ao lado de sua vítima. Em sua História Secreta do Brasil, Gustavo Barroso defende a tese de que a verdadeira identidade de Júlio Frank era, na verdade, Karl Ludwig Sand, que escapara da execução com a ajuda da Burschenschaft e veio parar no Brasil. De qualquer forma, fosse quem fosse, sua vocação para professor passou a chamar a atenção da elite sorocabana. Frank começou a dar aulas particulares para filhos de fazendeiros, preparando-os para o ingresso na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Com seu conhecimento e sua personalidade, cativou os alunos, de modo que 3 meses depois, quando os estudantes se preparavam para ir a São Paulo prestar os exames do então curso anexo à Faculdade de Direito, resolveram levar consigo o mestre. Com uma sólida formação e um conhecimento ímpar em línguas como o grego e o latim, direito romano e direito público, história e geografia, ele logo se destacou entre os intelectuais da pacata São Paulo e, num curto espaço de tempo, transformou-se num dos mais prestigiados professores da faculdade. Certo dia, ouviu uma conversa de um grupo de estudantes que estavam preocupados com o fato de que muitos deles não conseguiam cobrir suas despesas com aluguel, comida e livros. Imbuído em auxiliar os estudantes menos favorecidos, como ele mesmo o fora, lembrou que em seu país natal, assim como em muitos da Europa, a assistência ao estudante pobre estava assegurada pelas associações de estudantes chamadas de Burschenschaften, cujo código moral e rituais serviam para atrair pelo esoterismo e formar uma caixa de assistências aos que necessitavam de auxílio. Nessa noite, pelo menos em conversa, ficou fundada a Burschenschaft, que, com o decorrer do tempo, devia passar a ser designada abreviadamente por Bucha. Oficialmente, a Bucha foi fundada em 4 de julho de 1830, com professores, alunos e pessoas importantes da sociedade, em uma reunião realizada numa república na rua São José, atual Líbero Badaró. Júlio Frank, como conhecedor do assunto, ficou naturalmente encarregado de organizar os estatutos e o código moral, enfim, de resolver sobre todos os assuntos relativos a uma sociedade secreta que se preza. Começou com pouco mais de meia dúzia de membros, mas em muito breve já contaria com mais de 200. O primeiro presidente foi o padre Diogo Antônio Feijó, eleito com a primeira diretoria em 28 de novembro e que viria a ser regente do Império em 1835, durante a menoridade de Dom Pedro II. As contribuições eram dadas pelos mais abastados, conforme as possibilidades de cada um. Segundo Frank, a sociedade precisava ser secreta para não causar constrangimentos aos beneficiados. O motivo verdadeiro, é claro, todos nós sabemos. A Pimenta Bueno, um dos fundadores da Bucha, Frank admitiu que estudava as chamadas ciências ocultas, a base de todas as sociedades secretas. Schmidt pôs essas palavras na boca de Frank, a definir o caráter e o alcance que a Bucha teria na história do Brasil, abre aspas. Os que estiverem na academia continuarão a obra de assistência. Os que terminarem o curso terão nela uma sociedade de ex-alunos tão útil e se auxiliarão mutuamente através do tempo. E, ainda mais tarde, se quiser, poderá governar o país.
Frank escreveu longas cartas aos amigos pedreiros de Gotha e de Göttingen, nas quais comunicava sua presença em terra tão distante, a situação invejável em que se encontrava no meio dos estudantes e invocava o seu auxílio para melhor desempenhar-se da missão que aqui lhe fora atribuída. Uma carta gastava cerca de 3 meses para ir e outros tantos para o recebimento da resposta. Não raro, o navio que a levava ou que a trazia era tragado pelas ondas ou se espatifava num ilhéu. Por isso, enquanto a correspondência amorosamente ia e vinha, o alemão prosseguiu no trabalho, escrevendo até alta madrugada à luz de um coto de vela. Em 1833, alguns dos seus ex-alunos o procuraram para informar-lhe que havia uma vaga de professor de História e Geografia no curso anexo e incentivaram o mestre a disputá-la. Frank passava por uma fase depressiva e seu estado de saúde não era dos melhores, em razão das noitadas e do apreço que tinha pela bebida. Até para que viesse a sair daquele estado, os amigos insistiram para que ele se inscrevesse. Frank acabou cedendo ao apelo, mas no dia do exame estava em tão mau estado que teve de ser levado ao local. Schmidt afirma que ele só venceu o torpor quando tomou uma dose de pinga numa venda. Então, ganhou disposição, fez o exame e foi aprovado com brilho, sendo depois abraçado pelos estudantes que lhe prepararam a festa. O decreto de sua nomeação tem a data de 7 de julho de 1834. Como professor do curso anexo, o inquieto Frank parecia ter se remediado. Integrou-se de todo naquela provinciana existência e acabou pedindo naturalização. Pouco depois conheceu uma patrícia, filipina, com quem teve uma filha, Bárbara. Os dois, entretanto, nunca se casaram. Da mesma forma, ele nunca abriu mão de sua condição de livre pensador, ou seja, de ateu. Mas, como havia confessado anos antes, Frank fazia o seu sossego do próprio desassossego. Abre aspas. Dentro desse modo de entender e agir, no dia em que se viu estimado, solicitado, com todas as portas abertas diante da sua cultura e do seu trabalho, sentiu a nostalgia da queda e uma grande inquietação começou a perturbá-lo, fecha aspas, escreveu Schmidt. Da pá virada, Frank nunca deixou de ser, intercalado, como escreveu Schmidt, apenas por períodos mornos em que o vício, cada vez mais exigente, parecia embotá-lo. Frank não se abstinha das suas noites em claro de tragar seus conhaque e rums da Jamaica de que tanto gostava. A sua vida dissoluta certamente contribuiu para que viesse a morrer precocemente em 1841, aos 32 anos, vítima de pneumonia. Como não era católico, seu corpo teria de ser sepultado no cemitério dos aflitos ou dos enforcados, construído entre 1774 e 75, no atual bairro da Liberdade, no quarteirão compreendido entre a Rua dos Estudantes e a Rua Galvão Bueno, local que recolhia indigentes criminosos mortos na forca e escravos. Um ultraje para o venerado mestre. Pimenta Bueno sugeriu então que o enterrassem na própria faculdade, lembrando então que em tempos passados, quando o prédio ainda era um convento, outras pessoas haviam sido enterradas no seu interior. Surgiu daí a ideia por todos aceita. Júlio Frank seria sepultado no pátio da faculdade. Coube ao então diretor da academia, o filósofo, jurista e político José Maria de Avelar Brotero, o conselheiro Brotero, fazer uma solicitação especial ao bispo de São Paulo, Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, que argumentou que não seria possível enterrá-lo na academia, pois aquele era um solo sagrado, já que nele haviam sido sepultadas pessoas católicas. O conselheiro Brotero ficou furioso e teve uma séria discussão com Andrade. O bispo argumentou que o morto era um huguenote protestante e Brotero respondeu que ele tinha alma cristã, era a bondade em pessoa. O sacerdote acabou cedendo e Frank foi enterrado na academia. E assim foi feito.
e os amigos de Frank ainda custearam a execução do seu imponente túmulo, onde seus restos permanecem sob as arcadas, tombado pelo patrimônio histórico pela Resolução de 17 de abril de 1978. Na parte superior, há um obelisco de aproximadamente 4 metros de altura, protegido por um gradil de ferro, preso nos ângulos por 4 pilastras. Numa das faces do pedestal, vê-se um dístico em latim, tradução: aqui jaz Júlio Frank, professor da Academia Pública, nascido em Gotha, ano 1809, óbito em 19 de julho de 1841, idade 32 anos, que a terra lhe seja leve. Como se averiguou mais tarde, há engano nessa lápide. Júlio Frank não nasceu em 1809, mas em 1808, como consta dos assentamentos da igreja em que foi batizado. O mais significativo, porém, é a figura do mocho, ou coruja de Minerva, distintivo das lojas pedreiras frequentadas pelos iluminados da Baviera, que ornamenta o túmulo. Durante a demolição do antigo convento, que abrigou a faculdade de 1827 até 1930, para a construção do atual prédio, uma guarda de honra manteve vigília no túmulo de Frank, impedindo que seu descanso fosse violado. Quase um século depois, em 1935, um jornalista carioca escreveu em seu artigo que, durante a Revolução de 1930, esse túmulo foi misteriosamente violado, ao que dizem, para retirarem de lá os primitivos estatutos e atas da organização, a fim de que tais documentos ultrasecretos escapassem ao conhecimento do público. Seu túmulo é venerado pela tradição acadêmica da faculdade até hoje. Com estas significativas palavras, Schmidt fecha o seu livro, abre aspas. A Burschenschaft sobreviveu ao fundador e, embora desvirtuada, ainda hoje existe. Com o decorrer do tempo, como Júlio Frank previra, tornou-se principalmente uma associação de ex-alunos, cuja força foi crescendo com o prestígio das posições ocupadas pelos seus membros, a ponto de encontrarem-se marcas da sua atividade nos fatos mais importantes da nossa história. Mas este livro não aspira a ser mais do que uma novela. O resto fica para os historiadores. Fecha aspas. Quem não é bucha, leva a bucha. O predomínio de uma sociedade secreta como a bucha, desde a época do Império, nos assuntos nacionais, parece constituir uma explicação lógica e racional para a monumental incompetência de todos os presidentes brasileiros desde a República Velha e de suas políticas desastrosas adotadas e, por conseguinte, da situação caótica e lastimável que o país se encontra. De uma sociedade secreta elitista e ocultista, só podemos esperar o benefício para seus próprios membros, e aí se encontra também a explicação para tanto nepotismo e compadrio, bem como para o favorecimento descarado aos seus parentes e apaniguados. Não há nenhuma perspectiva para que o Brasil saia um dia desta tenebrosa situação, mesmo porque é essa sociedade secreta que, nos bastidores, até hoje escolhe quem vai governar o país. É lógico que nem sempre eles conseguem o seu objetivo. Por isso é que tramam para a queda do presidente que não esteja alinhado aos seus objetivos. É claro que, a essa altura, todos já perceberam o tamanho gigantesco desse problema, dessa conspiração. Quem não é bucha, leva a bucha. Não é à toa que a quase totalidade do povo, que nem sequer tem ideia da existência de uma tal sociedade secreta, viva levando bucha. Como quebrar o eterno ciclo de presidentes bucha no Brasil, se todo o trabalho é feito na surdina, longe dos holofotes? Além do mais, como atacar uma sociedade que oficialmente sequer existe, se até as que existem e agem abertamente são impossíveis de serem combatidas? Infelizmente, quando se trata de política, o Brasil ainda vai ter muita bucha pela frente. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e inscreva-se nas minhas redes. Valeu e até mais.
Quem não é bucha, leva a bucha.